Hoje vamos aprender as fórmulas para desenharmos moléculas orgânicas. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o nosso módulo de Introdução à Química Orgânica em nossa aula 4, nossa aula de Fórmulas Químicas 1. Em nossa aula nós vamos aprender as fórmulas molecular, estrutural de Kekulé, estrutural condensada, a fórmula bastão, também conhecida como estrutura de linha, e também a estrutura em cunha. A primeira delas é a fórmula molecular. Ela indica o número de átomos de cada elemento químico na molécula, como C3H8, C3H9N, C2H6O. A fórmula da glicose, C6H12O6. Aqui, geralmente, nos compostos orgânicos, nós iniciamos pelo átomo de carbono, depois o átomo de hidrogênio e depois os outros átomos, oxigênio, nitrogênio, enxofre, halogênios. Mas lembrem-se que, se for um composto orgânico, vamos começar com carbono, seguido do átomo de hidrogênio, com os números correspondentes à quantidade de átomos. Nós temos também a fórmula estrutural, ou de Kekulé. Ela indica a disposição dos átomos em uma molécula e o modo como eles estão ligados. Nós aqui temos os átomos unidos por traços. O traço único significa ligação simples. E nós sabemos que uma ligação química ela é composta por dois elétrons. Se nós tivermos uma ligação dupla, vamos representar por um traço duplo. E ligação tripla, um traço triplo. Nós aqui, então, podemos ver que no primeiro composto, nós temos somente ligações simples entre os átomos. Estamos explicitando as ligações carbono-hidrogênio e carbono-oxigênio. Já no nosso segundo composto, nós temos uma ligação dupla, carbono-oxigênio. E no terceiro, uma ligação tripla entre átomos de carbono. Essa é a fórmula estrutural, onde nós colocamos traços para representar as ligações químicas entre os átomos. A terceira fórmula ela é a estrutural condensada, onde nós vamos condensar os átomos de hidrogênio. Nós não vamos botar essas ligações químicas com átomos de hidrogênio explícitas. Nós, então, aqui temos alguns exemplos. CH3, o carbono está ligado a um outro carbono, que é um CH2, que está ligado num OH, no átomo de oxigênio. Nós só botamos traços para representar as ligações químicas entre os átomos que não são de hidrogênio. E temos aqui alguns outros exemplos, com ligações duplas. Aqui, cadeia fechada, temos também. Todas essas são estruturas condensadas. A nossa quarta fórmula ela é a fórmula bastão, a estrutura de linha, onde nós vamos substituir os átomos de carbono por traços. E em cada ponta do traço nós vamos ter um átomo de carbono. Por exemplo, CH3, CH2, CH2, CH3. Nós temos 4 átomos de carbono. Perceba então que eu aqui devo colocar traços de modo que eu tenha 4 extremidades. 1, 2, 3, 4. Cada extremidade do traço representa um átomo de carbono. E nós não escrevemos nessa fórmula bastão os átomos de hidrogênio. Aqui nós temos um outro exemplo, agora uma cadeia ramificada. Lembram da nossa aula passada de classificação das cadeias carbônicas? Como nós podemos escrever agora essa cadeia ramificada em fórmula bastão? Nós vemos aqui que temos 3 átomos de carbono em linha. Seria a nossa cadeia principal, a cadeia que tem a maior sequência de átomos de carbono. 3 átomos de carbono, então, precisamos de 3 extremidades, aqui no caso 2 traços. E temos um átomo de carbono para baixo. Bote então a ramificação para baixo. A nossa terceira molécula agora ela é um pouco maior.
nós sempre temos que tentar começar pela cadeia principal, a cadeia que tem o maior número de átomos de carbono. Nessa molécula temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono em linha. E aqui nós colocamos, então, os traços para 1, 2, 3, 4, 5, 6 extremidades, cada uma representa um átomo de carbono. Nessa ponta aqui direita, nós temos uma ramificação, que é um carbono para baixo, no segundo carbono. Temos aqui, então, essa ramificação sobre a forma de um traço. E no carbono 3, nós temos uma ramificação composta por 2 átomos de carbono. Está aqui no carbono 3, 2 extremidades para demonstrar, então, que eu tenho 2 átomos de carbono. E agora, para nós terminarmos, vamos a um exemplo que nós temos uma ligação dupla e um átomo de oxigênio. Aqui é a fórmula da acetona, é a propanona que nós vamos estudar na aula de nomenclatura orgânica. Temos então 3 átomos de carbono, nós representamos aqui por 3 extremidades, temos 2 traços, né? E a ligação dupla com oxigênio, eu repito na minha estrutura de linha, é uma ligação dupla entre a extremidade, que é o átomo de carbono, e o átomo de oxigênio. Nossa última fórmula da aula de hoje, ela é a estrutura em cunha. Ela serve para você desenhar moléculas tridimensionalmente na folha de papel. E as ligações químicas, elas são representadas por uma cunha cheia, que é essa aqui, escura. Isso simboliza uma ligação química para frente do plano, pode ser uma cunha tracejada, uma cunha achurada, representa uma ligação química para trás do plano, e se nós tivermos o nosso traço, representa uma ligação química no próprio plano aqui da tela do computador que você está vendo. Aqui nós temos alguns exemplos. Com um átomo de carbono, nós sempre vamos ter para átomos de carbono 2 ligações no plano, uma para frente e uma para trás, se os carbonos fizerem 4 ligações químicas. Isso é devido a ele possuir uma geometria tetraédrica, que será assunto de uma aula futura nossa, quando nós formos estudar hibridização. Então, podemos ver aqui que nas cadeias carbônicas, cada carbono que faz 4 ligações vai possuir 2 ligações no plano, uma para frente e uma para trás. Se nós tivermos ligação dupla ou tripla, todas as ligações serão no plano. Vamos relembrar os conhecimentos aprendidos em nossa aula. Nós hoje vimos as fórmulas molecular, estrutural ou de Kekulé, estrutural condensada, a fórmula bastão, também conhecida como estrutura de linha, e também a estrutura em cunha. Vamos agora praticar um pouco, vamos resolver alguns exercícios? Número 1. Dê as fórmulas molecular e de linha para cada molécula abaixo. Tempo para vocês! Vamos às respostas. A fórmula molecular é só nós vermos quais átomos compõem cada molécula e vermos a quantidade. Na letra A, a fórmula molecular é C3H6. E a estrutura em linha, ela vai ser um triângulo, porque nós temos, então, uma cadeia fechada. E nós temos 3 carbonos, 3 extremidades. Na letra B, a nossa fórmula molecular é C3H6SCl2. Lembra de sempre começar os compostos orgânicos com o primeiro átomo de carbono e depois hidrogênio. E temos a seguinte estrutura em linha. Na letra C, nossa fórmula molecular C5H12S. E nossa estrutura em linha, veja que nós temos uma ramificação. Ela está aqui sendo considerada a ramificação. Na letra D, então, fórmula molecular C6H12O2 e a sua respectiva estrutura em linha, a fórmula bastão. Vamos agora ao nosso segundo exercício. A partir da fórmula molecular C5H12, é possível desenhar quantas fórmulas estruturais diferentes
Tempo para vocês! Vamos à resposta. Nós aqui podemos ter a cadeia aberta e normal. Então aqui nós colocamos todos os carbonos numa única sequência. Podemos ter aqui a cadeia aberta e com uma ramificação. Perceba que é uma outra fórmula estrutural com a mesma fórmula molecular. E nós também podemos ter uma terceira opção, onde nós temos duas ramificações na minha cadeia principal. Nós vamos estudar no futuro os compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas fórmulas estruturais diferentes, eles são chamados de isômeros. Isso será um tópico de uma aula futura nossa. Vocês têm alguma dúvida? Escrevam para nós, iremos responder. Deixem suas sugestões e seus comentários. Inscrevam-se em nosso canal do YouTube, curtam nossa fanpage do Facebook e nosso Instagram. Eu adorei hoje nossa aula. Um grande abraço a todos, pessoal!